Bem-vindos, boa noite, pessoal. Uma enxurrada de gente entrando aqui na live ao mesmo tempo. Antônia Serafim, Virgínia, Aparecida Rodrigues, Maria do Espírito Santo, Jennifer, Camila, Cleusa, Andréia, Odete, Davi, Isabel, Stanis, Graça, Silvio, Neide, Irinha, Rai, Poliana, Vanessa Casimiro, Márcia, Patrícia, Virgínia, Joana, muito boa noite. O pessoal vai chegando aí. Sejam bem-vindos a mais uma aula especial aqui do Instituto Vai Melhor. E hoje, uma aula muito especial, porque temos a participação da doutora Rosângela Arnett, que é médica, que é especialista em nutrologia, em medicina integrativa, oligoterapia, né, terapias naturais e práticas integrativas, né, uma das maiores autoridades na área aí do Brasil, de renome internacional. Ela vai falar um pouco mais, se eu estiver esquecendo aí, tem um vasto currículo na área. Boa noite, doutora Rosângela, seja bem-vinda. Boa noite, é um grande prazer estar aqui, e inclusive, principalmente, aliás, né, de estar aí junto com vocês novamente. Eu lembro muito bem que a gente fez uma aula muito legal algum tempo atrás. Verdade. É muito gratificante, é uma satisfação para nós tê-la conosco aqui para falar dessa temática, para falar sobre a revolução da imunidade, falar sobre o sistema imune, nutrição e tecnologia nesta área. E nós sabemos que grande parte das doenças estão relacionadas diretamente ao sistema imune. Então, prestem bastante atenção aí, anotem no bloco de notas, papel, caneta na mão, da forma como você achar melhor. Aproveitem bem, todos que são alunos do Instituto Vá Melhor estão lidando constantemente com a medicina natural integrativa. Então, tem agora a oportunidade de ter mais conhecimento, aprendizado vasto aí na área de saúde para o sistema imune. Vai ficar gravada essa aula, o pessoal sempre pergunta, né? Vai ficar gravado, vai ficar disponível para vocês na plataforma. E nós vamos apenas nos ater aqui nesta temática hoje. Hoje não vamos falar de florais, de frequenciais, vamos falar do sistema imune. Então, a gente pode abrir espaço para perguntas e respostas depois. Doutora Rosângela, contigo, doutora Rosângela. Ok, vamos lá. Eu acho que essa é uma proposta, né, de a gente entender um pouco melhor o sistema imunológico, até em função das pessoas estarem mais abertas para isso, né? A gente teve aí essa pandemia horrorosa e isso deixou todo mundo muito assustado. Até hoje, mesmo tendo passado já algum tempo, até hoje as pessoas ainda se preocupam, claro, com toda razão, e se assustam quando a gente fala em micro-organismos, vírus, bactérias. Então, eu creio que a gente pode tirar bastante dúvidas quando a gente conversa de uma forma mais, vamos dizer assim, mais profunda sobre o sistema imunológico. E o que nós podemos fazer? Porque nós podemos apoiar o nosso sistema imunológico e mantê-lo em ordem, para quando vier o desafio, né, que são todos esses desafios imunológicos que acontecem, as pessoas estão, né, a gente está pronto, né, para enfrentar esse desafio. Então, para começo de conversa, o sistema imunológico é o primeiro sistema que se forma e se ativa no embrião. Antes do coração bater, nós já temos sistema imunológico. E isso é algo que as pessoas não têm noção. A partir daí, ele é um sistema que está intrinsecamente ligado com todos os outros sistemas do corpo, inclusive com todos os órgãos e tecidos. Só para ter uma noção, 20% das células do cérebro são células imunológicas. Então, a gente pensando em como que o nosso corpo se comunica com esse sistema, é interessante entender que, na verdade, ele está intrincado, ele está dentro de todos os outros sistemas.
mas a gente chama de sistema, mas ele é muito mais que um sistema, né? Ele é um verdadeiro aparato que nós temos que nos mantém vivos. Então, sistema imunológico equilibrado é igual a, preste atenção, vida, qualidade de vida e longevidade. E talvez isso seja algo que as pessoas não prestam atenção. Quando a gente fala em longevidade, aí está todo mundo pensando que vai ter alguma pílula mágica e dourada que vai engolir e vai viver 100 anos, ou 120. Não, né, gente? A longevidade, ela é dependente de hábitos de vida e de cuidados ao longo da vida inteira, né? Quando as pessoas dizem assim, eu vim aqui, né? Me lembro do meu consultório, eu vim aqui aos 65 anos fazer um tratamento anti-envelhecimento, eu costumava dizer, você está 60 anos atrasados, que na verdade a gente faz anti-envelhecimento desde que nasce. O que nós temos que pensar é quais são as questões que vão nos ajudar mais. Porque é óbvio que a vida, ela está aí, ela acontece nos exigindo muito. Então, o sistema imunológico, ele está dentro do nosso organismo com esta missão de nos manter vivos e, se ele for bem cuidadinho, equilibrado e moderado, ele vai fazer com que você viva mais, mas não só viva mais, viva com mais qualidade. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Pense assim, a primeira coisa que a gente tem que entender do sistema imunológico é a grande função dele, que é decidir o que é meu daquilo que não é meu, ou seja, self não self, né? Vocês devem ter ouvido falar disso. Ele identifica tudo que for próximo a nós ou dentro de nós, que pode ser algo que seja um invasor, que seja algo que possa nos fazer mal. E aí a gente fica pensando mais em micro-organismos, tem que lembrar que o sistema imunológico também identifica toxinas e homotoxinas, que são as toxinas que a gente produz, né? Porque nós somos uns grandes produtores de toxinas, incrível, né? Mas é verdade, o nosso metabolismo e também pensamentos e sentimentos criam toxinas. Olha que interessante. Então, o nosso sistema imunológico, ele vai identificar proteínas, micro-organismos, células que estão se comportando mal, presta atenção nisso. Todos os dias nós produzimos em torno de 10 mil células cancerígenas. As pessoas não têm essa noção, mas isso é uma verdade. As pessoas têm que entender que a gente vai ter câncer se o sistema imunológico não conseguir matar, que é isso que ele faz mesmo, sabe? Destruir as células cancerígenas que vão se formando diariamente. Óbvio que vai depender, por exemplo, de um tecido, né, que esteja pouco oxigenado. Então, se essa célula está num lugar, né, num órgão, num tecido, que está muito ácido, com pouco oxigênio, essa é uma célula que tem uma predisposição a ficar, né, mais atrapalhada e virar um câncer muito maior do que se for uma mutação eventual de uma outra célula num lugar que tenha bastante oxigênio, por exemplo, e que tenha uma nutrição adequada. Então, o nosso sistema imunológico é responsável por identificar células que não estão legal, células que estão cheias de vírus dentro, né? Só para vocês terem noção, os vírus conseguem entrar na célula, claro que depende, por exemplo, da nutrição dessa célula, porque se ela tiver com bastante zinco dentro dela, o zinco segura e não deixa o vírus entrar, é um exemplo, né? Tem outras coisas que também nos ajudam. Os receptores celulares têm que estar funcionando bem. Então, o vírus pode entrar, mas sabe que de 10 até 100 vírus podem estar dentro de uma célula. E esses vírus, eles tomam conta da célula e fazem a célula produzir mais vírus. Então, quem que vai ver isso? O sistema imunológico, que vai identificar a célula e vai destruir essa célula.
Então, a primeira ação do sistema é olhar para tudo que está acontecendo e dizer, isso é meu, isso não é meu. Por exemplo, 70% das células do sistema imunológico se concentram no intestino. Nós temos uns lugares lá que se chamam placas de Peyer, que são os verdadeiros quartéis generais, onde ali fica a informação bioquímica, né? Para que essas células passem por lá e vejam, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tudo isso funciona de uma forma harmônica, maravilhosa. Então, essas células, elas ficam olhando para o que está acontecendo na luz intestinal, então eles vão até a parede do intestino, abrem um pouquinho, lembra das tight junction, que são aquelas células, as células do intestino são grudadinhas umas nas outras por pressão, é virtual, não tem nada aqui que grude uma na outra, não tem cimento. Essa pressão, que se chama tight junction, é dada principalmente pela vitamina D, ok? Lembram disso? Por isso que baixa a vitamina D, afrouxa a tight junction, a inflamação da parede por intolerância alimentar, toxinas, alimentos não muito adequados, quebra a tight junction, leaky gut, né? Que é a permeabilidade intestinal que a gente tem visto tanto hoje em dia. Tem muito a ver com isso. Prestem atenção na vitamina D, porque ela é um dos grandes pilares nutricionais para o sistema imunológico funcionar bem, além de outras coisas, né? Então, voltando aqui, nessa tight junction, as células que estão lá na placa de Peyer, elas patrulham isso, porque o nosso sistema imunológico funciona como um exército, com patrulha, com coronel, com general, com soldado raso, com o Rambo, né? Com essas coisas todas. Então, ele sai da placa de Peyer, elas vão lá nas tight junction e olham pelo buraquinho e veem se tem alguma coisa que não está legal ali. Elas são as células apresentadoras de antígenos, ou seja, elas identificam, esse negócio aqui me faz mal, não quero aqui. Ou ao contrário, depois que entrou alguma coisa pela célula, eles identificam, será que isso é meu, será que isso não é meu? E é o tempo todo assim. Isso é tão legal, gente, porque imagina que o nosso sistema imunológico é capaz, por exemplo, de decidir se você vai se dar bem ou não com a pessoa que você escolhe para dar, por exemplo, um abraço, um beijo. Então, quando a gente tem comunicação interpessoal, o sistema imunológico também entra em ação. Até isso ele se mete. Então, bom, mas vamos lá. O que eu estou querendo mostrar para vocês? A importância desse sistema e a variabilidade dele. Então, o que mais que nós temos que entender? Que existem órgãos chamados linfóides, né, que são os órgãos primários, ou seja, onde produz célula do sistema imunológico? Na medula óssea, né? Dentro desses ossos longos, aqui no externo, né? Então, esta medula, ela produz desde a célula tronco hematopoética, que seja a primeira célula que vai dar origem às outras. E vão ter linhagens de célula, né, que são as linfóides e as mieloides. Então, a gente vai produzir todos os tipos de células, são um monte de tipos, e eu já me comprometi aqui de voltar e dar uma segunda aula para vocês com slides, e aí aprofundar até um pouco mais, ok? Mas olha só, essas células todas, elas vão para onde? Para o sangue, para a linfa, porque elas também circulam no nosso corpo. E nós temos órgãos linfóides, dentro dos primários nós também temos o timo, né? Vocês devem ter ouvido falar do timo. E todo mundo, quando fala de timo, diz assim, mas ele vai atrofiando durante a vida. Mas ele não para de funcionar. Ele só vai diminuindo mesmo de tamanho. E aí temos algumas questões com o timo, mas vamos ficar com a ideia o seguinte, as células do sistema imunológico, em geral, elas são produzidas na medula e vão andando pelo corpo, e elas têm outros órgãos, que são os secundários, onde elas vão passar. Mas tem uma linhagem delas, que são os linfócitos T, por isso que são chamados de T, que são os que vão para dentro do timo. E o timo é um verdadeiro campo de treinamento dessas células.
a maturação e o treinamento das células que são os linfócitos T é dado no timo. Essas células saem de lá de duas formas. Ou elas são citotóxicas, que são os linfócitos T matadores, ou eles vão ser as auxiliares, que são as que coordenam, e a inteligência do sistema imunológico, que coordena as respostas imunológicas, não? Então, fique com essa ideia que a gente vai ter essas células especiais. Nós também temos aí os órgãos linfóides secundários, que são, por exemplo, os linfonodos, que são esses gânglios que surgem quando a gente está com dor de garganta, aparece umas bolinhas aqui, né? Você machuca o pé, faz uma bola aqui no, né? Umas bolinhas, né? Uns gânglios linfáticos que aumentam as adenopatias na região inguinal, por exemplo, né? E aí é um aumento naquele momento de células, porque o nosso sistema ele tem essa inteligência. E aí, quando precisa, produz um monte de substâncias, porque a gente não tem só células, a gente também tem esses órgãos que eu estou falando aqui, e temos também substâncias que as células produzem para se intercomunicar. Por exemplo, a gente tem as citocinas, dentro delas temos as interleucinas. As interleucinas, elas andam de uma célula para outra e de um tecido para o outro, avisando. Por exemplo, a interleucina 1 e a 6, elas são especializadas em inflamação, que é uma outra situação importante. O sistema imunológico, ele é responsável pela inflamação. E inflamação é uma coisa muito boa, apesar da gente ter ouvido falar que tem que tomar anti-inflamatórios, né? Mas eu já chego na inflamação. Vamos explicar um pouquinho mais aqui a parte anatômica, e para vocês ficarem com essa ideia, tá bom? Então, essas células todas, elas têm os linfonodos, onde são verdadeiros quartéis generais, onde elas se depositam, vão, voltam, patrulham, né? Tem até horário marcado de célula para patrulhar, olha que interessante, igualzinho ao exército. E outra coisa interessante dos linfonodos é que os linfócitos B, eu falei que tinha linfócitos T que vão para o timo, mas tem linfócito da linha linfóide que faz a maturação dentro da medula óssea. Os B são os responsáveis pelos anticorpos. E aí esses linfócitos, eles batem foto dos antígenos, mais ou menos isso, estou explicando de um jeito bem simples. Então, eles identificam um pedacinho de proteína, por exemplo, de um vírus ou de uma bactéria ou um pedaço de uma toxina. Mas, basicamente, o que eles mais fazem é com os vírus isso. E, identificando o vírus, eles levam para dentro do linfonodo lá, e lá eles fazem a memória imunológica. É uma espécie de banco de dados. E isso é imenso. Ele é tão imenso e maravilhoso, esse banco de dados, que você pode passar para o teu filho, no caso as mulheres, passam para os seus filhos, o banco de dados de informação de tudo que essa mulher teve que se defender na vida inteira e do que a mãe dela e a avó dela passou para ela também quando ela nasceu. Então, até 3 gerações nós temos células de memória. E sabe por onde que passa? Pelo leite materno, pelo colostro. Então, os primeiros dias que a mulher está dando mamar para o nenê é fundamental. Prematuros que não conseguem mamar, eles precisam desse colostro para ter energia, para ter imunidade, para poder ter a capacidade de defesa. Por isso que tem banco de leite e banco de colostro, principalmente nas maternidades de altíssimo risco, né? Crianças que são muito pequenas, que nascem muito pequenininhas, elas não têm maturidade do sistema imunológico, então elas precisam desse colostro, que são os primeiros dias de amamentação, ok? Esses bancos de dados ficam a vida inteira guardados. Próxima vez que estiver esse invasor lá dentro do organismo, eles vão lá no banco de dados e acham, tá, então a gente consegue se defender desse jeito, já está com o plano de defesa pronto. Essa, então, é a memória
imunológica do sistema adaptativo, que é o específico, tá bom? Mas a gente também tem o sistema inato. A gente já nasce com defesas. Por exemplo, a gente tem as natural killers, que fazem parte do sistema inato, que já são células que nascem defendendo e vamos lá, e vamos atacando quem não é para estar lá, né? Nós também, no sistema inato, temos as defesas da pele, a pele é uma defesa, e as mucosas. E as mucosas todas têm todo um sistema chamado MALT, M-A-L-T, que é um sistema que tem gangliozinhos atrás das mucosas, parecido com as placas de Peyer. As placas de Peyer são um sistema MALT também, porque é na mucosa intestinal, mas nós temos também aqui no nariz, né, nos brônquios, tem no sistema urinário também. Então, tudo que tiver contato com o meio externo vai ter esse sistema de defesa. Isso tudo é para mostrar para vocês a complexidade e a maravilha que é esse sistema. E ele vai, então, defender, mas não é só isso que ele faz. Ele também faz o que a gente chama de inflamação. A inflamação, que aliás é uma grande parte do que esse sistema faz, é para regeneração. Então, está errado o jeito que a gente pensa, na maior parte das vezes, da inflamação, que é como se fosse uma coisa ruim que está lá para lesar o tecido. Não, é para corrigir o problema. Então, a gente vai ter as inflamações, e o ideal que fosse inflamações sempre agudas, porque assim, machucou. Vamos pegar um corte na ponta do dedo. Cortou o dedo, na ponta do dedo com uma faca. Sangrou, abriu, sangrou. Quando abriu, tanto sai quanto entra, né? Então, entrou bactérias, vírus, fungo, tudo que tinha na pele. Não pensa que a nossa pele é limpinha, por mais que ela esteja limpinha, ela é muito contaminada. Então, tá tudo ali que entra naquele buraquinho. Neste momento que houve um trauma, já de cara, o sistema imunológico entra imediatamente na função dele, que é sinalizar primeiro, chamar os outros, todas as células e todas as substâncias que são necessárias, e aí se formam os 5 sinais cardinais da inflamação. Vai primeiro ter dor, calor, rubor, perda de função. Tudo isso vai acontecer por quê? Porque é o processo de fazer vasodilatação, isso vai tumorar, né, que é o edema, para chegar mais células mais rápido naquele lugar, para haver uma permeabilidade do vaso maior, para passar mais substâncias e mais células mais rápido, então é por isso que faz isso. Aí tem um monte de substâncias químicas que são usadas, que por isso que dói, porque aí os nervinhos ali, né, sofrem uma ação dessas substâncias. E aí, como tem vasodilatação, vai ficar vermelho também no lugar. Mas isso pode ser muito simples, rápido, e no outro dia está fechado, você nem se lembra. Mas isso pode ser um pouco mais grave, pode entrar umas bactérias ali que podem se estabelecer, e aí tem que haver uma guerra, e aí pode ser que isso cause pus, por exemplo. Então, todas essas questões estão ligadas com limpar e defender, em primeiro lugar, no trauma. Isso também vale para infecções por dentro, quando entram, né, ou toxinas que entram e criam processos inflamatórios. Então, primeiro tem que limpar. Aí vem os fagócitos, os macrófagos, eles comem tecido morto, eles vão limpando tudo, vão ajeitando a casa. Aí vem a segunda parte, e essa é a melhor parte. Por isso que o sistema imunológico é responsável pela inflamação, porque depois que limpa o terreno, ele vai reconstruir e regenerar. E aí ele vai trazer junto com ele fibroblastos, células-tronco, para que se refaça o tecido. E, se possível, igualzinho como era antes, se não for possível, o organismo dá um jeito e vai botar, então, mais colágeno no lugar para fazer uma cicatriz.
E se tiver muito extenso, vai fazer uma cicatriz hipertrófica. E se a pessoa tiver tendência, pode fazer até um queloide. Mas isso tudo vai depender de como esse organismo vai se conduzir. Por que tudo isso? Tudo isso é para mostrar para vocês que quando a gente fala em sistema imunológico, a gente está falando no corpo como um todo. A gente tem, por exemplo, um outro órgão linfóide chamado baço, que filtra células velhas, né? Tira do sangue as células que estão morrendo, porque tem que alguém limpar esse sangue também, né, gente? E aí você vai pensando, nossa, então realmente todo o nosso organismo está completamente ligado ao sistema imunológico. E aí nós temos alguns eixos. E eu vou falar só de um que é o mais importante. Nós temos um eixo chamado neuroimunoendócrino. E o imuno que está no meio, ele está no meio porque ele é o fiel da balança. Ele é vamos chamar de coluna dorsal, para manter os outros dois equilibrados. Então, por exemplo, quando o teu sistema imunológico estiver bem modulado e equilibrado, você vai ter menos ansiedade, menos depressão, a parte neurológica vai funcionar melhor, então mais foco, atenção, cognição. O lado endócrino também vai se beneficiar e vai produzir mais hormônios, vai ter, né, por exemplo, vai melhorar as energias sexuais, você vai ficar muito melhor, mesmo sem trabalhar o neuro e o endócrino, porque o sistema imunológico está equilibrado. 84% dos problemas de saúde estão ligados ao sistema imunológico. E isso pode ser tanto um problema do próprio sistema imunológico que não está funcionando bem, como também ele pode estar envolvido. E aí tem a inflamação crônica. Ele não dá conta de limpar, não dá conta de regenerar, e a gente vai ficando com uma inflamação que não passa. E as inflamações crônicas são responsáveis pelo quê? Justamente pelas doenças crônico-degenerativas. Estão todas ligadas. E aí eu vou trazer só uma bem fácil, assim, obesidade, né? Tá ligado com isso. Diabetes tipo 2, altamente inflamatória e oxidativa. E as artrites, por exemplo, né? É raro encontrar um velho que nem eu que não tem uma artritezinha por aí. Então, gente, prestem muita atenção o quanto que você pode beneficiar o teu paciente, o teu cliente, se você conseguir manter o sistema imunológico dele equilibrado. E por isso que eu meio que me adonei de um termo chamado imunonutrição. Se a gente vai pensar, né, que para manter o organismo funcionando bem, nós precisamos de matéria-prima de qualidade, nós temos que pensar na nutrição. Então, o sistema imunológico vai funcionar bem se você tiver uma boa nutrição. Mas será que só a nutrição chega? Ajuda muito. Mas nós temos vários estudos mostrando que tem algumas questões, algumas substâncias, complexos bioativos, que até podem ajudar muito, né? Eu vou lembrar aqui para vocês de um só, a beta-glucana, né? Nós temos vários beta-glucana do Saccharomyces, porque se ela for da aveia, ela não tem uma boa ação imunológica, tá? Então, existem muitas coisas que podem melhorar o sistema imunológico. Mas também existem alguns fatores que são altamente estudados e que podem fazer um benefício muito, mas muito maior do que qualquer outro dos produtos que a gente considera bons para o sistema imunológico. E eu vou chegar nisso também. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês o seguinte: o sistema imunológico ele é totalmente dependente de uma medicina integrativa, de terapias integrativas, porque ele se beneficia com muita coisa. Como ele é muito complexo, como ele é, né, e a gente tem também particularidades e especificidades de cada um, né? Então, é a história da personalização. É importante que a gente fique com isso em mente também. Então, olha só, vou falar de 3 nutrientes que a gente pode chamar de micronutrientes, que são fundamentais para o sistema imunológico.
O primeiro deles é o zinco. Eu já tinha falado dele antes, quero repetir aqui. Quando vocês pensam em zinco, vocês estão pensando num mineral. O zinco, ele está na dieta e nem sempre a gente consegue fazer a absorção da dieta de tudo que precisa, ele está nos suplementos também. Então, fiquem com essa ideia. Nós temos produtos, suplementos, eu mesmo criei vários, né? Tem uma empresa chamada Catal Medic que tem um produto bem específico para sistema imunológico, até vou dar o nome aqui, porque eu gosto de dar nome aos bois, como eu digo, que é o Imunar, mas existem vários produtos para imunidade. Eu vou falar do meu, que fui eu que desenvolvi. Então, esse tem o zinco, numa concentração adequada, que é 16 miligramas de zinco. Aí, esse zinco, pensa assim, eu tenho nesse produto o zinco, a vitamina D, eu tenho a vitamina C, eu tenho vitamina A, que é importante, eu tenho o cobre, que é importante, eu tenho o magnésio, que é importante, e nós também temos nesse produto a beta-glucana. Então, é um produto suplemento alimentar que vai dar apoio ao sistema imunológico. Eu posso tomar tudo junto, eu posso tomar separado, e eu posso complementar mais ainda com algumas ressalvas. A primeira ressalva do zinco. A gente não deve usar mais que 30 miligramas de zinco mineral por dia. Por que zinco mineral? O zinco vem misturado com outras coisas. O ideal é que você use o zinco quelado, né, com aminoácidos, ou seja, complexado numa substância de aminoácidos, que aí ele vai ser melhor absorvido, melhor utilizado, né? O principal é o bisglicinato de zinco, né? A gente tem possibilidades de ter outras formas, mas esse é bem absorvido. Mas o zinco, enquanto mineral, não deve passar de 30 miligramas, mas se ele for, por exemplo, bisglicinato de zinco, ele vai ter 2 gliциnas com uma molécula de zinco. São 3 moléculas. Então, para mim ter 10 miligramas de zinco, eu tenho que ter 10 de zinco, 10 de glicina mais 10 de glicina. Eu vou ter 30, entenderam? Então, a substância vai ser 3 vezes mais do que a quantidade de zinco. Então, quando a gente prestar atenção nisso, tanto na manipulação quanto nos produtos que a gente vê de suplemento, é importante a gente prestar atenção. Será que é o zinco mineral que eles estão falando ou estão falando de uma substância que tem zinco na sua fórmula? Para a gente saber quanto que está ali, tá? É uma dica importante. Agora, vamos lá. Eu falei aqui do zinco, mas tem um outro problema com o zinco. Nós precisamos saber se essa pessoa está absorvendo adequadamente. Então, ele pode estar absorvendo da própria nutrição, né, da alimentação. Por exemplo, sementes têm zinco, né? Essas oleaginosas têm zinco, a carne tem zinco, então tem zinco em bastante coisa. Aí, se essa pessoa estiver absorvendo bem, e vai absorver, vai para o sangue, vai ter a sua forma de manter ali, todos os nossos minerais, todas as vitaminas, tem um sistema, né, de controle, né? Então vai tirar se está demais, mas às vezes o que acontece é que essa pessoa pode ter polimorfismos, né? E ter dificuldades de absorver ou de utilizar. Então, é sempre interessante que a gente peça para os pacientes trazer para a gente exames, dizendo como é que está o zinco no sangue. A gente pode medir isso não é nem caro. Na medida do zinco, olha que interessante que eu vou dizer aqui para vocês. A medida do zinco, ela deve ser entre 90, 95 até 115, no máximo 120 no sangue. Por quê? Porque eles vão dizendo o valor de referência, que é assim, ó, geralmente é de 85, 80, tem uns laboratórios que já estão botando 65, porque a média da população está sempre com zinco baixo. Então, os valores de referência vão baixando. Não, está errado isso, né? A gente tem que pensar o ideal da pessoa, não misturar os saudáveis com os não saudáveis, né, gente? Então, essa média, né, é importante. E aí, o que vai acontecer? Você vai olhar nesse exame e vai ver como é que está esse zinco. Por quê? Porque se o zinco estiver abaixo de 90, pode saber que essa pessoa tem algum problema com o sistema imunológico. Ele não dá conta.
tá? Então, já vamos começar pensando que é importante nutrir. Mas eu falei de três, que eu ia falar de 3 micronutrientes. O zinco é um deles. O outro é a vitamina D, que eu já dei um toque, e a vitamina D, nós precisamos que ela esteja acima de 40, né? Todos os trabalhos científicos de pandemias e epidemias virais mostram que as pessoas, quando têm a vitamina D abaixo de 40, elas têm mais... enfrentam de maneira pior, vamos dizer assim, tem um resultado pior quando tem a doença, né, a virose. Então, por exemplo, né, eu vou pegar a H1N1, né, a pandemia foi 2009, 2010, a H1N1, e eles fizeram vários estudos mostrando que só morreram nos Estados Unidos, nos grandes hospitais dos Estados Unidos, só morreram e morriam também de falência respiratória, né? Que a H1N1 é um vírus respiratório, influenza, eles morriam se eles tivessem a vitamina D abaixo de 20. Entre 20 e 30 podia morrer, mas dava para se salvar. Entre 30 e 40 não morreu ninguém. E acima de 40 nem foi internado, tá? Isso foram feitos vários estudos. Isso se repetiu agora em 2020, 2021, 2022, tá? Mesma coisa, outro vírus, mas mesma coisa. Então, isso tem se mantido como algo que é importante a gente prestar atenção. E também é um exame que a gente pode medir, e é uma forma de você ver como é que está a nutrição do teu sistema imunológico, né? E repor. Então, aí nós temos uma possibilidade. Vitamina D, lembra que eu falei que a vitamina D é responsável pela tight junction. Então, vitamina D abaixo de 40, esqueça. Mesmo que digam não, mas está dentro do valor de referência. Qual é o máximo da vitamina D? A gente pode chegar até 150, praticamente sem efeitos colaterais. Eu recomendo que fique até 100. Os estudos mostram que é bem seguro, até 100, tá? Mas o ideal mesmo é que ela fique acima de 60. Porque nós temos outras coisas que a vitamina D faz, né? Não é só cuidar da nossa imunidade, cuida do nosso humor também. Por exemplo, pessoas depressivas, elas costumam ter vitamina D mais baixa. Então, é interessante que a gente mantenha a vitamina D num patamar, em termos de consenso, a gente diz que é em torno de 60, até um pouco mais. Mas se você tiver uma tendência a câncer, né, uma família com muitos casos de câncer, ou você já teve câncer, lembre de manter a sua vitamina D acima de 80, porque acima de 80 ela é o maior e melhor anticancerígeno que a gente produz, tá certo? E a outra é a vitamina C. A vitamina C, ela tem uma capacidade de ser altamente antioxidante. E tudo que oxida muito também atrapalha, né? Enferruja, inflama. Né? Nosso sistema imunológico precisa também da vitamina C. Então, é importante que a gente lembre disso. Vitamina C a gente consegue absorver até 500 miligramas por dose, de 300 a 500, 300 com certeza vai absorver. Mais que isso, esses produtos que vêm com muita vitamina C, como é o caso, né, desses 1 grama, né, de vitamina C ou mais, depende. Se essa vitamina C for nanotecnológica, ou seja, passou por nanotecnologia, aí ela vai ser muito bem absorvida. E o organismo vai agradecer, especialmente o sistema imunológico. Mas as comuns não vai adiantar muito, não, né? A gente vai jogar fora o que não absorveu, tá certo? É óbvio que existem outras questões, por exemplo, a microbiota intestinal é fundamental também para ajudar, é um apoio, né? Para ajudar o sistema imunológico, porque vai segurar nela muita bactéria e até vírus que vão ficar ali disputando espaço com os nossos bacilos, nossos micro-organismos saprófitos, né? Aqueles que a gente devia ter mesmo lá.
Então, existem várias situações que são importantes, eu trouxe aqui um apanhado geral, e para dizer isso para vocês, precisamos de uma alimentação adequada, precisamos de uma água de qualidade, porque faz parte dos hábitos de vida saudáveis, isso tudo vai ajudar o sistema imunológico. Se eu disser para vocês que também existe, já está no Brasil desde 2017, liberados pela Anvisa, existem algumas, um suplemento, porque ele está na classe de suplementos, que não é nem vitamina, nem mineral, nem aminoácido, não é nada disso, e eles são partículas, são moléculas bioativas retiradas da onde? Do colostro. Lembra que eu falei aqui para vocês que a mãe, quando dá o primeiro leite, os primeiros dias, esse colostro que sai junto com o leite materno está inundado de fatores considerados fatores de transferência. Esse foi o nome dado. E esse nome foi cunhado, né, foi dado em 1949, quando esse médico, Lawrence, ele pegou um paciente com um problema de saúde infeccioso, lá não me lembro mais qual era a doença, e esse estava doente, ele pegou um que já tinha tido a doença e estava bom, e ele foi lá e tirou sangue do bom e botou no ruim. Quer dizer, filtrou o sangue, pegou só a nata do sangue e botou no outro. Mas ele fez isso de uma forma muito específica, que era uma tecnologia que ele desenvolveu, na verdade, para filtrar. E ele filtrou o quê? Leucócitos. Porque ele pensou assim, bom, quem nos defende são os leucócitos. Então, ele filtrou leucócitos. E aí ele botou no sangue do outro. E o que aconteceu com o outro? O outro ficou bom. Aí ele disse, não, então existe um fator que transfere informação de um para o outro. Quem teve doença tem esse fator. E ele chamou de fator de transferência. Mas a forma de produzir o fator de transferência era muito difícil e muito cara. E isso não foi para frente na medicina, mas está documentado. Muito mais tarde, na década de 80, eles descobriram que o colostro materno e bovino tinham os fatores de transferência. Eles identificaram. E aí sim ficou mais legal, né? Porque agora nós podemos dar colostro, porque se tem fator de transferência, vai ajudar as pessoas. E realmente existe o colostro liofilizado, existe o colostro desidratado. Mas tem um problema o colostro. A capacidade do colostro comum, tá? Tirado da vaca lá, o colostro bovino, a capacidade dele aumentar as defesas já foi medido, tem trabalho científico para isso, e mostrou que tem em torno de um aumento de 23% na imunidade. Então, se você pegar um colostro liofilizado, você aumenta a imunidade em 23% na sua capacidade de defesa. Mas tem outro problema. Tem o problema de que o colostro vai levar também fatores de crescimento. E o fator de crescimento, dependendo da pessoa estar em algum desenvolvimento de um tumor, um câncer, uma neoplasia, esse fator de crescimento pode ser nocivo. Tem gente até que passa mal com esse produto. E também, como ele vai levar o leite junto, né? Porque o colostro é o fator de crescimento, fator de transferência, e leite, gordura, lactose, né? Então, vai levar junto isso, e também tem pessoas que são muito sensíveis a proteínas do leite, a lactose. Então, o colostro, apesar de ter uma linha, né, que foi muito estudada e se pensa que é legal, ele, na verdade, tem situações que não é legal, não, né? A gente tem que pensar muito bem se é isso que nós queremos para o nosso paciente. Eu, pessoalmente, não tomaria, porque tenho uma intolerância à proteína do leite horrorosa. Então, e é o paciente doente, né? Se a gente quer melhorar a imunidade no paciente que está doente, você pode piorar a situação. Então, é bom a gente ter muito cuidado e estudar bastante. Mas o fator de transferência em si é fantástico, porque eles descobriram realmente que ele aumenta a capacidade de defesa.
E quando eu falo em descobriram, eu vou dizer para vocês que se vocês entrarem hoje no PubMed, que é uma plataforma de artigos científicos gratuita, vocês vão ter mais de 130 mil artigos falando de fatores de transferência. Desses fatores de transferência, vocês já vão ver que nos últimos 20 anos existe uma outra coisa, que é o que aconteceu na década de 90. O que eles descobriram? Dois médicos, tá? Eles desenvolveram uma tecnologia que extrai, presta atenção à palavra que eu estou falando aqui, de extração. Ele extrai do colostro as moléculas bioativas do fator que são os fatores de transferência. Então, agora tem uma tecnologia específica. O que essa dupla fez? Patenteou. Patenteou. Mas só que fez a patente e ficou por lá. E foi assim que, em 1998, um casal, no sobrenome deles é Lizombie, de Utah, compraram a patente deles. Compraram a patente. Agora eu sei, então agora eles têm uma tecnologia de extração dos fatores de transferência especial, específica e patenteada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém mais tem a mesma tecnologia. Tem um segredo industrial protegido. Então, esta patente garante que todos os fatores de transferência produzidos na empresa deles, que se chama For Life, 4 vidas. Na verdade, Ford é um trocadilho, né? Porque em inglês for quer dizer para também, né? Então, quando você fala For Life, é para a vida. Mas é escrito 4 vidas. E eu quero dizer para vocês que eu fico muito feliz de dizer que existe isso, porque eu descobri isso ano passado, no segundo semestre, e eu fiquei tão impressionada quando eu fui estudar isso, que eu pensava assim, gente, como é que eu não sabia disso antes? E é verdade, porque quando ninguém fala para você, você não sabe, não é verdade? Quando é que você sabe alguma coisa? Quando você vai estudar. Quando alguém fala para você, quando você vê em algum lugar, né? E como isso não foi assim muito divulgado no Brasil ainda, eu fui lá para os Estados Unidos, moro lá hoje, eu estando nos Estados Unidos, fui estudar. E eu fiquei tão impressionada e tão encantada, principalmente porque esta empresa já tem também os fatores aqui, e eles são aqui, prestem atenção, eles são importados para ter garantia e segurança no produto, tá? Eles vêm com o rótulo brasileiro, em português, porque é obrigatório da Anvisa. A Anvisa não deixou eles dizerem, como no rótulo americano, que é extraído do colostro, ela não deixou dizer isso, vocês sabem que a gente tem algumas dificuldades aí legais, o rótulo é feito como a Anvisa mandou, né? Mas está escrito que é, então, os fatores de transferência e fala lá que tem leite, etc., que não, na verdade não tem, mas está tudo certo, a gente explica. O que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer para vocês é que nós já temos possibilidade de fazer o apoio ao sistema imunológico com essas moléculas. E o que elas são? Elas são informação bioquímica. E não apenas isso. Eles também fizeram uma outra tecnologia aplicada nesses fatores, que é a nanotecnologia. Por isso que hoje a gente pode dizer que nós temos imunonutrição com tecnologia, porque nós temos essa tecnologia da extração e nós temos também a tecnologia que se chama nanotecnologia, que é a quebra das moléculas em pedacinhos tão pequenininhos, mas tão pequenininhos que fica abaixo de 10 Daltons. Abaixo de 10 Daltons, sabe o que isso quer dizer? Que esses fatores, quando entram na parede do intestino, eles são absorvidos totalmente, porque eles são tão pequenininhos, que o sistema imunológico já de cara reconhece que é próprio, que não vai fazer mal nenhum, ele passa pelas células por ser muito pequeno,
vai lá nas placas de Peyer. E quando chega nas placas de Peyer, começa em 2 horas, isso tudo tem... Tudo que eu estou falando aqui dos fatores de transferência da For Life tem como comprovar em artigo científico, tá? Então, em 2 horas, todas as células do sistema imunológico recebem a informação. Informação do quê? Bilhões de moléculas bioativas informando esse sistema como que é que eles têm que se defender, como é que tem que reconhecer, como é que tem que modular, como é que tem que equilibrar. Informação bioquímica em nanotecnologia, aos bilhões. Porque também descobriram que os fatores de transferência dos animais, né, do gado, são semelhantes aos nossos, só que muito mais poderosos. Fazem com que o sistema imunológico tenha um apoio muito melhor. E mais, e mais. Também desenvolveram, e isso é único dessa empresa, porque é uma empresa de pesquisa, eles também desenvolveram a retirada dos fatores de transferência do ovo, o ovo galado. O ovo galado também tem fator de transferência e informação das aves, né? Que são as que moram perto de nós, né? E aí, o que acontece com isso? Presta atenção, o galinheiro e onde tá o gado, o ambiente é muito mais hostil que o nosso. Tem muito mais contaminação que a nós, que onde nós estamos, né? Então, eles também têm mais capacidade. O sistema imunológico deles é muito mais potente. E isso nos ajuda muito. E aí, o que descobrimos com isso? Que as pessoas que tinham, por exemplo, desafios imunológicos, quando você apoia o sistema imunológico, esse sistema fica mais fortalecido e mais equilibrado. E ele vai lá e dá conta do que tem que dar conta. Então, são suplementos que vão apoiar o sistema imunológico em qualquer situação, porque quem resolve é o sistema e não o produto. Então, a gente não tem um produto para doenças, a gente tem um produto para a saúde. E olha que interessante, nós temos aí a possibilidade de modular o sistema imunológico quando ele está hiperativo também, quando ele está com inflamação crônica, quando ele está se portando mal, quando esse sistema está atrapalhado. Então, além de nutrição, nós também temos que dar o apoio com os fatores de transferência. E isso realmente, olha, vou dizer para vocês, eu fiquei tão encantada, digo, gente, olha aqui a nossa missão, fazer as pessoas ter saúde. Então, promover saúde, podendo dar esse apoio ao sistema imunológico, eu vou dizer que não tem preço, não tem preço. É um valor inestimável. Tem um custo, mas é um valor inestimável. Sendo um produto totalmente importado, com garantia da empresa, já nos deixa mais seguros. Mas que empresa é essa? Eu fui olhar, né, gente? Eu digo, bom, peraí, deixa eu ver que empresa é essa. 26 anos de mercado, ela é uma multinacional, está em mais de 60 países, tem logística de entrega do produto em quase 100 países, e é uma empresa que tem uma cotação dentro da questão comercial nos Estados Unidos a mais. Eles consideram a mais a empresa que é muito saudável financeiramente e muito focada naquilo que faz com grande sucesso. Então, empresas de sucesso, elas são A e A+, nesse B-Roll, né, que eles chamam. Então, é uma empresa confiável com os fatores de transferência de melhor qualidade. Então, você vai ter várias opções dentro dessa ideia dos fatores de transferência, mas a única que tem a tecnologia aplicada na extração e a nanotecnologia, todas as tecnologias patenteadas, é essa. E eu aqui no Brasil estou montando uma equipe, tá? Então, se alguém quiser conhecer mais sobre esses fatores de transferência e participar da minha equipe, eu tenho um link, né, é um grupo de WhatsApp, é um grupo de estudos de WhatsApp, tá?
Vocês É podem um grupo VIP, né, doutora? Eu vou deixar aqui no fazer. chat já. Então, quem quiser, vai lá e diz, ó, eu quero saber mais. Eu tenho esse grupo que a gente vai ensinar. E aí, junto aqui, né, com vocês, a gente vai dar outras aulas também, que pode ser que as pessoas consigam aprender um pouco mais sobre o sistema imunológico. O que, que vocês acham? Muito bom, maravilha. Já tem algumas perguntas aqui, alguns comentários no chat. O pessoal estava pedindo o link para o produto, mas já deixei o link do grupo VIP, que aí tira todas as dúvidas, já fala diretamente contigo, né, doutora? No grupo, né? Sou eu que coordeno, tá? Não é robô. Agora a moda é botar os robozinhos, né? E ainda me ofereceram esses dias assim, ó. Mas, doutora, nós podemos criar um robô humanizado para a senhora. Legal, né? Beleza. Eu digo, mas se é o robô, como é que eu vou saber o que, que os alunos querem? Não é? Pois é, pois é. Se é o robô que responde, eu não estou sabendo. Então, eu quero, deixa que eu respondo. Então, aí o pessoal tinha perguntado de link, então tá aí o link do grupo VIP para você poder participar. E deixa eu ver. É, ok, pessoal. A Eusani estava feliz ali, né, dizendo que alegria por estar conhecendo a doutora aqui conosco. Ela perguntou se o colostro materno é mais indicado. Colostro materno não pode ser vendido, Eusani. Não pode ser comercializado. Então já começa por aí, né? É destinado aos bebês, tem os bancos de leite, é outra história. E, bom, o pessoal já falou ali dos suplementos, eu tô verificando aqui os comentários, doutora, tá no link do YouTube. Não sei se você tem Eu aí, não tenho tá, acesso. não está Eu, conseguindo acessar porque está não, com o eu estou aparelho. aqui, eu estou no outro, na Ok, outra plataforma. então eu vou falando aqui. A Adriana comentou que via gripado, começou a suplementar a vitamina D, não tem mais gripe. Ok. Muito bem. Maria Aparecida agradecendo, assunto muito proveitoso. Nós chegamos ao pico, acho que de 140 ao vivo, estamos com 117 ao vivo agora, doutora. Nossa, que bom, o pessoal está realmente interessado nesse assunto. Tá interessado, a gente tem uma boa participação dos alunos aqui. Deixa eu ver, Elza, precisa de um protocolo para fibromialgia e insônia crônica. Entra no grupo, eu dou lá eu dou. Inclusive, tem fator de transferência que melhora muito a fibromialgia, porque melhora o sistema imunológico. Tá? Entre lá que eu tenho até um caso para contar desses. Perfeito, perfeito. Então vamos entrar no grupo, gente, para ter mais esse suporte. O pessoal vive pedindo grupo de WhatsApp, aí mais uma oportunidade de acessar bastante informação, bastante conteúdo, conhecimento com a doutora Rosângela. Caso de esclerose múltipla, com certeza também, né? Doença autoimune. Também. É, Também nós temos casos maravilhosos. Eu me interessei tanto, estudei tanto esse assunto, que eu criei, inclusive, um documento. Eu fiz um artigo onde eu avaliei 2 trabalhos científicos, sabe? Um bem recente, o outro um pouquinho mais antigo, e eu escrevi de uma forma que, mesmo quem não saiba ler os artigos científicos, consiga entender. Eu bem, costumo botar no grupo toda vez que eu tenho gente nova, mas eu faço questão de mandar para você e você botar na plataforma de vocês. É um artigo muito interessante que vocês podem utilizar aí. ótimo, maravilha, perfeito. Camila estava perguntando se é seguro para pessoas que já têm doenças autoimunes. Então, você vai modular, e aí, quando modula, ao longo do tempo, presta atenção, tá? Nada é milagre nem mágica. Ao longo do tempo, a pessoa começa a diminuir a produção do autoanticorpo, porque o sistema imunológico, ele começa a receber informação para ficar mais esperto. E ele começa a ver, não, mas isso aqui é meu, por que eu estou atacando? É mais ou menos por aí. Né? Ele vai ficando mais. Inclusive,
uma forma de explicar é aumenta o quociente de inteligência do sistema imunológico, o QI do sistema imunológico. Corrige, equilibra o sistema imune que está descontrolado, né, nas doenças autoimunes. Então, eu falei uma coisa importante aqui, gente. Um colostro comum, esse liofilizado ou desidratado, ele consegue aumentar a capacidade de defesa em 23%. O fator de transferência dessa empresa aumenta a capacidade de defesa em 436%. Essa é a diferença. Ativado, muito mais potente, né? Exato. Mas lembre que ativa e modula, né? Então, se precisa ativar, vai chegar lá, mas se não, se é modular, também a gente tem como fazer isso. Perfeito. Tem uma aluna aqui comentando, intolerâncias alimentares, lactose, como tratar definitivamente? A intolerância é o corpo reagindo, né? Não está aceitando. Isso. Mas as intolerâncias consegue alimentares, melhorar bastante. Geral, as intolerâncias alimentares em geral, bom, a gente pode ter sensibilidade alimentar, intolerância alimentar e alergia alimentar. E todas as três têm a ver com o sistema imunológico. Mas tem que pensar que começa com a sensibilidade, que pode ser até genética, tá? O polimorfismo, quando a gente faz exame de polimorfismo, aparece se você tem uma tendência ou não. Lembre que existe a epigenética que vai ajudar a não desenvolver. Mas você pode ter uma sensibilidade, e isso também pode ser passageira, e não acontecer nada. Ou acontecer muita coisa. O que é muita coisa? É quando faz a inflamação na parede. Porque aí você come muito daquilo que o teu organismo não estava legal, não queria que comesse. E junto, você pode ter uma dieta que irrite a parede. Então, pode ser uma somatória de fatores que vão levar à inflamação. Toda vez que tem intolerância alimentar, você tem inflamação na parede. Esta inflamação pode ser maior ou menor e pode ser específica, ou seja, vai acontecer para aqueles alimentos, e aí se você para de comer esses alimentos, para de ter inflamação, e aí você fica bem, né? A pessoa fica bem, ou há uma complicação disso, e o tipo de dieta, mesmo tirando aquele alimento, continua inflamado e vai fazendo inflamação nos outros alimentos, vai tendo intolerância a outros alimentos. Então, você vê que é muito mais complexo do que parece. A alergia já é específica. Ela é mediada por uma imunoglobulina, geralmente é do tipo E, mas pode ser do tipo G. Então, se ela for uma alergia imediata, comeu camarão e ficou ruim, por exemplo, né, que geralmente as alergias alimentares a frutos do mar são mediadas por IgE, esse tipo de problema, ele é definitivo. A pessoa, toda vez que comer, ficou marcado, toda vez que comer vai ter reação. Se parar de comer, não vai ter reação, porque aí não tem mais o alergeno, certo? Ou comendo, ou ingerindo, ou tendo contato, dependendo do tipo de alergia, né? Exatamente. Se for muito um sistema imunológico muito hiperativo, às vezes até só pegar na mão já vai dar problema, né? Ou sentir cheiro. Tem gente que até pelo cheiro também pode, né? Porque tem partículas, né? Pelo cheiro. E aí você tem a alergia do tipo IgG, que é a alergia que a gente chamaria tecidual, ou celular, ou crônica, tá? Que esta é uma alergia que, quando você retira o alimento, limpa a inflamação, depois você volta com o alimento e o sistema imunológico para de reconhecer aquilo como ruim para ele, tá? Então, todas essas questões, como é que a gente resolve elas? A primeira coisa, tem que manter o sistema imunológico equilibrado, porque ele está hiperativo. Então, modular. Segundo, tem que retirar o alimento. Então, a ideia de que eu vou tirar o alimento, vou voltar e comer o alimento e não ter mais problemas, só se for um caso de sensibilidade ou intolerância, e não grave, que você puder
realmente desinflamar e dessensibilizar, que é comer devagar, um pouco, só de vez em quando. É possível? Claro que é. Alguns alimentos, eles são muito piores que outros. Então, por exemplo, as proteínas do leite, principalmente proteínas do leite de vaca, essas a gente deveria evitar mesmo quando tem intolerância, porque elas podem, inclusive, causar um processo inflamatório muito nocivo. A gente tem hoje artigos mostrando que intolerâncias crônicas da proteína do leite levam a outras doenças, até doença autoimune, né? Então, é importante que a gente se preocupe com isso. Outra proteína, que é a proteína o glúten, que é da proteína do trigo, do centeio da cevada, é outra proteína altamente nociva, irritante, acidificante, porque a do leite também é acidificante. Lembre que intestino delgado a parede tem que ficar alcalina ou levemente alcalina, e é tudo isso que acidifica muito a parede e que se mantém lá fazendo a inflamação, com certeza vai ser nocivo, vai dar subnutrição, né? A pessoa começa a não ter uma boa absorção dos alimentos, vai fazer subnutrição, isso vai piorar o sistema imunológico, vai criar outras situações. Então, não vale a pena. Sabe quando a gente diz assim, não vale a pena, gente, não vale a pena tentar comer aquilo que faz mal. Aliás, a máxima na nutrologia é mais importante retirar da dieta, parar de comer o que faz mal, do que comer o que faz bem. Não adianta comer o que faz bem se tu continua comendo o que faz mal junto, entenderam? Então, o que nós podemos fazer? A primeira coisa, identificar quais são os alimentos, porque às vezes a pessoa está tão inflamada que ela vai procurar e tem 30 alimentos que faz mal. Óbvio que não é 30. Tem 2, 3, no máximo 4 ou 5 que realmente fazem mal. Os outros todos estão fazendo mal pela inflamação. Então, a gente tem que identificar quais são. Hoje a gente tem exames de laboratório, tem exames que a gente pode fazer de avaliação do IgG, né? Pode ser no sangue, pode ser na saliva. Hoje nós temos outras formas, tá? E eu vou dizer para vocês que eu confio muito em radiestesia, tá? Se for bem feita por um radiestesista com experiência, você consegue identificar alimentos. Então, pode ser por radiestesia. Pode ser também por cinesiologia. Conhecem o Bidort? É um tipo de avaliação muito simples de fazer. Também tem que aprender a fazer. É simples, mas tem técnica. Então, cinesiologia, tá? Também pode identificar alimentos. Isso é uma avaliação, não é um diagnóstico, tá? Para fazer diagnóstico, vai ter que fazer exame de sangue ou exame da saliva. Mas a avaliação já ajuda. Você vai tirar alimentos, e se não puder fazer nada disso, vai pelo mais comum, né? E conversa com a pessoa. Geralmente, as pessoas têm noção quando passam mal, né? Geralmente, é comum você perguntar para as pessoas, né? Você tem algum alimento que você acha que não cai bem? Se a pessoa tiver algum alimento, ela vai dizer, porque ela já se deu conta. Então, conversa com a pessoa. O pior é que as pessoas se dão conta que faz mal, mas gostam e comem assim mesmo. Esse é o pior. Mas acontece, a gente tem que orientar. Então, primeira coisa, identificar o alimento, retirar da dieta. Quanto tempo retira da dieta? No mínimo 90 dias, o ideal seriam 180 dias. Vocês vão ler em livros que pode ser só 30 dias. Não funciona. Não funciona. Eu tenho mais de 35 anos que eu sou nutróloga. Não funciona. Já fiz trocentas formas, tá? O ideal, 90 dias até 180 dias. Tem um outro exame agora que eu lembrei, que é de biorressonância, aquele Vega Test. Funciona muito legal também como avaliação. E tem o Cell Wellbeing, que é uma plataforma, na verdade é um sistema, né? Que vem um negócio que você bota os fios de cabelo e vai para a nuvem e identifica por ressonância. Também é uma avaliação interessante, tá? Lembrei dessas duas agora. São mais sofisticadas e mais caras. Mas vamos lá. O que você vai fazer? Retira
aqueles alimentos, orienta para que coma outras coisas. As pessoas são muito tapadas quando é por alimentos, né? A É, gente, uma pessoa diz assim, ó, você não pode mais comer nada que tenha trigo, nada que tenha glúten. Meu Deus, eu vou comer o quê? Eles não lembram que carne não tem glúten, não lembram que arroz não tem glúten, não lembram que nenhuma verdura e nenhuma fruta tem glúten, né? Mas então a gente deveria ajudá-los nesse sentido, orientar, e isso é o primeiro passo. O segundo passo é sempre dar apoio ao sistema imunológico. E agora, com os fatores de transferência aqui no Brasil, esses especiais com tecnologia, você vai conseguir modular esse sistema de uma forma muito mais específica, muito mais fantástica, independente do resto, que também é válido. Eu não estou substituindo coisas, eu estou complementando com algo que a gente descobriu que está aqui e a gente pode usar e é maravilhoso, mas pode-se usar outras coisas, tá? É integrativo, tá, gente? Mas é importante o apoio e a nutrição desse sistema, porque se ele não estiver bem nutrido também, não vai funcionar tão bem quanto a gente gostaria. Então, isso é básico. E aí, quanto tempo, de novo? No mínimo 90, 180 dias. Mas essa pessoa, ela nunca vai ficar bem se ela não fizer um controle. Ela vai ficar bem temporariamente. Se ela meter o pé na jaca, como o pessoal fala, né? Se ela voltar a ter uma vida desregrada, uma alimentação ruim, ela tem a tendência a fazer isso. Então, vai de novo ter problemas. Isso é o comum que a gente vê. Então, é importante que esse seja um paciente que você conquiste e mantenha com você, porque você vai ter que fazer avaliações frequentes aí, pelo menos a cada 3 a 6 meses, para manter na linha, para observar, para ver o que mais que está acontecendo. Então, esses pacientes são os pacientes que a gente deveria dar mais atenção para que eles realmente entendam a necessidade de se cuidar, certo? Então, se o que vocês estão pensando é, então agora veio a receita mágica, que eu vou engolir e comer todo o pãozinho francês que tem na padaria, não é. Não é assim que funciona. não tem uma cápsula que vai impedir a pessoa de ter uma reação, né? Na verdade, não é nenhuma doença, é simplesmente o corpo não aceitando aquilo que faz mal para a maioria das pessoas, né? E é importante a gente ser muito, como é que eu vou dizer? Eu vou dizer a palavra melhor, muito sério nisso, tá? É muito importante que a pessoa seja séria naquilo, que é prestar atenção em cuidar de si mesmo. Porque eu falei aqui para vocês, sistema imunológico está ligado à longevidade. Por que está ligado à longevidade? Por causa dos telômeros. O sistema imunológico, essas células são altamente proliferativas. Toda célula proliferativa, ela encurta telômero muito rápido. Então, se você tiver ela estruturada e modulada, ela tem uma enzima chamada telomerase que alonga o telômero, que é a determinação, o relógio biológico é o telômero. Então, se você mantiver o teu sistema imunológico modulado e bem nutrido, ele vai alongar o telômero. Isso vai dar mais vida para essa pessoa. É um marcador de longevidade. Agora, se o teu sistema imunológico está funcionando bem e está equilibrado, você também tem menos doença, você se defende melhor, você tem mais qualidade de vida, entendeu? Então, o sistema imunológico que vai determinar a longevidade e qualidade de vida para você. E isso tudo está ligado também com os hábitos de vida e a alimentação. Muito bem. Deixa eu ver aqui, tem mais comentários. Alguém havia perguntado se o uso dos fatores de transferência podem auxiliar em casos de cicatrizações de feridas, né? Fibroses, por exemplo. Depois que se formou a fibrose, você tem mais coisas para fazer. Não adianta só modular o sistema imunológico, porque já está cicatrizado ali. Já tem a lesão no tecido, vamos dizer assim, cicatrizada. Mas você pode modular o sistema imunológico para que as próximas vezes, estando modulado, ele não faça cicatriz hipertrófica.
não aumente a fibrose, certo? Mas a gente continua precisando do colágeno, tá, gente? Não vai ter jeito. Colágeno nós temos que repor, ok? E se você repõe o colágeno de forma, né, vamos dizer assim, adequada, se você faz uma suplementação adequada de colágeno, até a cicatriz fica melhor. Ela começa a modular, entendeu? Maravilha. Psoríase e vitiligo. Psoríase e Tem vitiligo. recomendação? Doenças autoimunes, né, na pele, e nós podemos, com os fatores de transferência, modular e melhorar muito. Inclusive, eu tenho um caso que eu mostro lá no grupo no grupo lá eu tenho as fotos que eu mostro. Na próxima aula, a gente vai fazer uma aula com slides e vamos fazer mais, né, uma aula mais profunda, mas eu preciso de 2 horas e meia, tá? Senão não dou conta de falar tudo que eu preciso falar. Então, eu vou trazer essas fotos para vocês, tá? Mas, psoríase, casos, por exemplo, de uma colega nossa, uma médica, 1 ano com lesões psoriáticas nas pernas, sem conseguir se livrar, fez vários tipos de tratamento, convencional e integrativo, nada melhorava. Claro que estressada e outras coisas, né? E aí, o que aconteceu? 40 dias modulando o sistema imunológico deu conta. Então, é óbvio que a gente tem aí né, um depoimento que foi muito emocionante para a gente, né? Vitiligo depende também, agora eu vou dizer uma coisa importante, psoríase é mais fácil no sentido de que a pele se refaz facilmente. O vitiligo, como ele mata, né, esse anticorpo mata a capacidade da pele de fazer a cor, né? E fica um pouco mais difícil se for um vitiligo muito antigo. Os novos, né, que faz pouco tempo que estão aparecendo, a gente tem ótimos resultados. Os muito antigos, ele estaciona, melhora um pouco, tá? Mas eu vi que talvez se usar por muitos anos, né? Não acompanhei nenhum por muitos anos, mas se usar por muitos anos, melhore de vez. Mas com certeza a gente sempre tem uma melhora. Tem que lembrar que tem algumas doenças autoimunes que elas são cíclicas, tá? Então, e mesmo assim, como eu disse, não é mágica nem milagre, a gente vai ter que continuar cuidando dos hábitos de vida, dos estresses emocionais, tudo isso, tá? Então, algumas questões, às vezes, são cíclicas e a gente tem que estar sempre de olho. Outro paciente que é nosso paciente para o resto da vida, paciente com doença autoimune. Cuide bem deles, porque eles precisam de você a vida inteira, tá bom? Muito bem. O pessoal está perguntando aqui sobre o grupo. Genivaldo, você clica no link, solicita a entrada. Depois a equipe da doutora vai liberar o acesso, tá? Nós já estamos deixando o link aqui, clica, solicita no celular, de preferência, se você tiver no computador, às vezes não entra no WhatsApp, né? Solicita a entrada no grupo, não é isso, doutora? Exatamente, tá? E a gente teve que fazer essa medida porque começou a entrar muita gente querendo vender produto lá no grupo. Então, Pois é. agora a gente olha quem é primeiro, antes de entrar no grupo. Hoje vai ter bastante gente solicitando aqui dos alunos, né? Vou deixar que nós vamos cuidar de vocês. Na verdade, quem olha tudo isso sou eu mesma. Eu me decidi que vou fazer esse grupo ser bem VIP. Show, maravilha. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver. Tiroidite Hashimoto também. Outro Pergunta. caso maravilhoso. Grandes resultados, gente. Grandes resultados. Ótimo. Mandou aguardar, ok. Mistura. O Eliton comentando, né? Quando a pessoa tem alergia a trigo, castanhas e afins, praticamente tudo tem isso. É não comer alimentos processados, né? Já começa por aí também. Não evitar consumir alimentos processados, industrializados e retirando Hoje a do gente tem a chance de encontrar alguns locais que já se especializaram em ter alimentos que não são contaminados, né? Então, por exemplo, a gente já consegue uma aveia em flocos não contaminada, a gente já consegue muita coisa que dá para ficar mais assim, confiando melhor, né?
Exatamente, muito bem. Hum, a Alessandra está perguntando algo que a doutora tinha comentado já, mas vamos tirar a dúvida aqui. Ela disse que o colostro nanotecnológico não é fator de crescimento de tumores como o colostro liofilizado. Acho que ela quis dizer assim que não se não implica, né, na Uhum. Então, multiplicação de células neoplásicas. isso. Então, assim, ó, a grande vantagem é essa. A tecnologia de extração dos fatores de transferência dessa empresa consegue separar os fatores de crescimento e as imunoglobulinas que estão lá no colostro. Tanto que tira, inclusive, lactose e leite, né? Todas as proteínas do leite. Esses fatores vêm purificados. E como eles passam por nanotecnologia, eles são quebrados em pedaços tão pequenininhos, você ainda tem mais essa vantagem que não vai fazer mal, entendeu? Então, eles são duplamente especiais para nós. Quantos minutos mais, doutora? Nós vamos responder aqui 5 minutos? Mais 5 tá bom. Tá bom, né? Vamos até 8h30, né? É 8h30. 8h25. A Uhum. Maíra tem mais algumas perguntas aqui, conforme a gente vai respondendo, vão surgindo outras, né? Uhum. A Maíra está perguntando, tem alguma contraindicação para esses suplementos? Claro que sim. Vamos lá. Primeira contraindicação formal: se a pessoa fez transplante de órgãos e toma imunossupressor. Se você vai ampliar as defesas, né, vai contra o imunossupressor, então não pode. A segunda, tá? Tem um dos produtos que vem com um blend de cogumelos e também quebrados em nanotecnologia, que é sinérgico e faz com que ainda funcione melhor esses fatores de transferência, que não pode ser usado em celíacos, tá? Então, segunda coisa. Terceira, não pode ser usado em quem tem choque anafilático por derivados de leite e ovo, tá? O choque anafilático é uma hipersensibilidade tão grande que até o cheiro, como a gente estava falando, pode ser até o cheiro pode dar, né, uma situação grave, né? Então, a gente tem essas 3 contraindicações só. Pode ser usado em crianças, apesar de que na Anvisa aqui é 19 anos ou mais, mas em todo o resto do mundo é de 4 anos para cima sem acompanhamento médico, abaixo de 4 anos com acompanhamento médico. Nós já estamos aí com uma equipe bem legal, nós temos imunologistas, pediatras, então a gente tem muito apoio científico e técnico, e a gente tem ajudado as pessoas que têm uma dificuldade maior ou crianças, tá bom? Maravilha, perfeito. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Crianças muito alérgicas podem fazer uso? Entra só mais no caso da anafilaxia, né? Se não tiver anafilaxia, você vai regular, modular e a pessoa fica menos alérgica, tá? Inclusive, tem um dos fatores de transferência justamente que modula o sistema imunológico, que é mastigável, que é para as criancinhas, né? Para quem quiser, né? Pode ser para adultos também, mas o mastigável é o que os meus netos usam. Porque uma coisa interessante é que esses fatores de transferência, eles são úteis para fazer com que esse sistema imunológico funcione bem em qualquer situação. Portanto, a gente dá para as pessoas que estão saudáveis também, que é para elas continuarem cada vez mais saudáveis. E especialmente nas crianças que vão para as escolas, porque lá elas têm contato com muitos, né, vírus e bactérias, etc. Então, os meus netos, assim que eu vi que isso era bom, estudei, achei que era legal, e eu, né, hoje moro lá pertinho deles, 10 minutinhos da casa deles, eu comprei os fatores de transferência que são mastigáveis, né? Então, as balinhas da vovó, eles chamam. Eles todos tomam as balinhas da vovó. Show, maravilha, muito bom. Ah, alguém perguntou aqui, deixa eu ver, encontrar aqui novamente. Sobre a proteína spike, se esse suplemento ajudaria. Tá. A gente já tem vários estudos mostrando, inclusive na época, tá, do Covid, eles fizeram estudos com fatores de transferência, que ajudou muito, e agora nós estamos com esse problema do
pós-spike, né? Tanto pelas bioinoculações quanto pela própria doença, né? Hoje a gente ainda tem, né? Eu acabei de ajudar aí 2 semanas atrás, eu tive que ajudar um colega meu que é aposentado, que pegou de novo um Covid louco, quase foi para a UTI. E a gente tirou ele de lá com os fatores de transferência, assim, foi muito interessante. É 48 horas, gente. Vou dizer para vocês, 48 horas, e a pessoa sai de todas essas encrencas. Mas, na verdade, a gente está com o pós-spike, a gente tem já uma definição de como ajudar esse sistema imunológico a se defender disso. Eu só quero dar uma palhinha aqui e lembrar vocês que o grande problema do pós-spike são aquele pedaço da proteína S, né? Que é uma subunidade, é chamado de subunidade 1 da proteína S, da spike. Esse pedacinho, ele fica dentro dos monócitos. Os monócitos são os que cuidam, as células que cuidam da parede do vaso. Então, esse monócito fica com essa subunidade de proteína dentro dela, porque estava ali, ele foi limpar ali, né, fagocitou, e ele sofre uma ação epigenética deste pedacinho, que faz com que essas células se transformem num zumbi. O que isso quer dizer? Ela não morre nunca mais. Os monócitos têm que morrer no máximo 5 dias. Por que tem que morrer? Porque eles estão cheios de coisa ruim lá dentro, que eles foram, né, limpando, e aí eles têm que desaparecer para poder, né, o sistema de limpeza do sangue limpar isso, né? Esse monócito, ele vai dentro da íntima do vaso, então ele, em vez de ficar circulando, ele entra dentro da parede do vaso e fica soltando citocinas inflamatórias. Ele fica sinalizando inflamação crônica, fazendo a cascata TH1. Isso vai chamar os outros monócitos para o tecido que está na volta daquele vaso, que é o macrófago que vai ali, né? O monócito não clássico, ele vai lá para aquela região e ele fica perdido lá, porque ele está sinalizado para a inflamação, mas ele não acha o que está ali para ele limpar. Então, ele começa a limpar tecido bom. E isso faz focos de microinflamação. Essa inflamação é uma endotelite que vira uma neurite, porque o vaso tem o nervo do lado. E esses focos é que criam todas as sintomatologias do pós-spike. Todas têm a ver com esta situação. Isso já está muito bem caracterizado e estudado, e é semelhante à dengue, gente, preste atenção. É uma situação que também acontece no pós-dengue e acontece no pós-Lyme. E como já existia estudo do pós-dengue e do pós-Lyme com fatores de transferência, se adaptou agora para pós-spike e já temos grandes resultados. Mas não é rápido. A gente leva em torno de 1 ano, até 2 anos, para fazer com que a pessoa se livre de todas essas inflamaçõezinhas. Porque também, às vezes, fica produzindo proteína spike, né, por causa lá da questão esses RNA mensageiros, que são, né, anômalos, eles implantam dentro do DNA. Então, não todo mundo, tá, gente? Mas já se tem estudo em cima disso. E aí, por questões imunológicas, de repente, pode produzir de novo essa proteína, tá? Isso é um outro estudo de longo prazo que está se fazendo, não saiu o resultado ainda, só parcial, mas que realmente o fator de transferência vai conseguir estancar isso, né? Porque vai manter esse sistema imunológico em ordem. Mas essas pessoas, elas vão ter risco, sim. Acredita-se que em torno de 30% dos inoculados com as bioinoculações de RNA mensageiro desencadeiem esse processo. Muita coisa, né? É. Muita gente que está padecendo por conta desse contexto, né? Exato. Muito triste isso, né? Nós temos que aprender com isso, né? Não permitir que façam isso de novo.